Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Louvo a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos concedido de estarmos juntos, reunidos na presença do Senhor, nesse culto denominado Segunda com Deus. Uma noite que Deus prepara para nós, uma noite que nos reunimos para ouvir a voz de Deus, uma noite que nós nos reunimos para sentir a presença de Deus, uma noite que nós nos reunimos para aqui estarmos e sairmos abastecidos, aleluia, daquilo que Deus tem preparado para nós. Quantos assim creem, digo amém? Confesso que é uma alegria estar convosco e poder compartilhar aquilo que Deus colocou em nosso coração. E eu sempre digo, irmãos, que as coisas de Deus não existe coincidência, existe a providência divina. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, não sei como você está, você que nos assiste, mas Deus tem o controle de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus aí bem forte. Deus tem o controle de tudo. Pode até, por alguns momentos, vocês poderiam me ajudar aí tocando aí. Vou pedir que o conjunto nos ajude aí. Vocês vão louvar, vão pregar junto conosco. Eu gosto, irmão, de louvor. Existe uma coisa que vai acabar na terra, mas não vai acabar no céu. Chama-se adoração. A música, ela não vai. Adora na terra e também adorará no céu. Mas a mensagem, ela tem um tempo definido na terra. Mas quando nós louvamos, nós mexemos com o coração de Deus. Com sinceridade, Deus recebe. Queridos, Deus colocou uma palavra em meu coração nesta tarde de hoje, orando, falando com Ele, sobre o que deveríamos estar compartilhando com a igreja. E como eu estava dizendo, não existe coincidência, existe uma providência divina. E é bom quando nós chegamos na igreja, aí a leitura vai de acordo com aquilo que Deus já colocou no seu coração. O louvor que alguém canta, né? Também Deus vai direcionando. O nome disso é Espírito Santo de Deus. Você e eu estamos aqui porque Ele quer tratar conosco, que aqui estamos nessa noite. Quero vos convidar a ler uma passagem da Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo de número 14, e o versículo de número 13. Aleluia. Capítulo 14, versículo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Amém, irmãos? Podeis tomar assento, obrigado pela reverência à palavra de Deus. Queridos, é importante nós, todas as vezes que nós lemos esse versículo, lemos o livro do Êxodo, certamente, né, até porque é o personagem central, que é o povo de Israel, é quando Deus trata com esse povo, principalmente com o processo de livrá-los, aleluia, do Egito. Coisas que às vezes, quando nós levamos para a questão de comparação, né, e quando nós também lemos, talvez o primeiro leitor, aquela primeira leitura sobre o Êxodo poderia dizer: é impossível isto acontecer, algo de bom com esse povo, seria impossível, é impossível esse povo conseguir ter um final feliz. Mas, queridos, eu louvo ao meu Senhor, porque de Gênesis a Apocalipse a Bíblia fala da regência absoluta do nosso Deus. Pode até em algum determinado momento você achar que as coisas saíram do trilho, que de repente as coisas estão como um carro sem freio, mas Deus tem o controle, Ele continua no controle, aleluia. E aqui o autor registra, né, um momento em que Deus escolhe, né, ou Deus fala, usa Moisés. E aí, se nós pararmos um pouco, vamos lembrar
de fato e poderosamente como Deus escolhe Moisés, porque na ótica humana ou na lógica humana, talvez poderíamos dizer, isto não vai dar certo, mas quando Deus escolhe, ninguém pode impedir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A história de Moisés, você conhece, nós conhecemos desde a escola bíblica dominical, quando lemos a Bíblia pela primeira vez, né? Aquilo que parecia impossível, né? Deus providencia. Eu quero ser nesta noite uma voz profética para a tua vida. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que existe uma providência de Deus para a sua vida. Se você crê, levante a sua mão. Existe. A Bíblia diz que tudo estava programado para que Moisés fosse eliminado. Aleluia. Mas ele ali já estava predizendo como seria com o nosso Salvador. E a Bíblia diz que a sua irmã, a sua mãe, providencia. E quando Deus quer usar, aí vai a segunda palavra profética para a tua vida nessa noite. Se Deus quer te usar, e você se colocar no posicionamento, pode fazer ou ficar à vontade e aguardar no Senhor. Porque aquilo que está no coração de Deus, chegará a ser concretizado na sua vida. Foi assim com Moisés. Esta palavra, ela, no capítulo 14, é o contexto dos versículos que nós lemos. E a Bíblia fala que Moisés cresce, nós conhecemos a trajetória do seu crescimento no Egito, e é interessante que ele cresce no cativeiro. Ele cresce no Egito. E aí eu aprendo, queridos, antes de entrar ainda na mensagem, aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que Deus nos revela nesta noite. Aleluia. Não importa o lugar que você está, se Deus resolveu te usar, Ele vai te usar. Aleluia. Eu vou dizer mais uma vez, talvez você ainda não entendeu. Queridos, não importa o ecossistema, se Deus está no coração dEle, que Ele vai te usar. Ele vai cumprir na sua vida o desejo do coração dele. Muitas pessoas talvez enxergam um problema, uma circunstância, e quer dar um ponto final. Mas Deus manda te dizer nessa noite, o ponto final quem dar é Ele. Se você tem o desejo, e se Deus te escolheu, você pode ter certeza, não importa o tempo, mas Deus vai executar no tempo dele. Aleluia. E queridos, é importante lembrarmos que os versículos que nós lemos ou tomamos como base, que é o versículo, ou melhor dizendo, o versículo 13, chega um momento que Deus escolhe a Moisés. Os irmãos conhecem a história, e diz para ele: Moisés, depois de todo esse treinamento, de todo esse período de tempo de aperfeiçoamento, de intimidade comigo, chegou a hora. E queridos, vale a pena ressaltar que o tempo do nascimento de Moisés até o capítulo 14 e o versículo de número 13 em diante, Moisés passou por maus momentos. Mas ao mesmo tempo, Moisés passou por momentos preciosos de aprendizado com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa na parte do Senhor nesta noite. A nossa vida, ela é um aprendizado. A nossa vida, ela é uma constância de intimidade com Deus. E a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Porque o Salmo diz que nós somos servos do Senhor. E o Salmo 100 diz: serve ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus conta conosco na sua seara. Não importa a circunstância de como foi o treinamento. Amados, e a palavra de Deus nos coloca 3 palavras que eu assinalei no versículo 13, o versículo 13, que diz bem assim: não temais. A segunda palavra, estejais quieto. E a terceira expressão, vede o livramento. 3 momentos importantes no ministério de Moisés.
O texto que nós lemos, o que antecede e o que vem logo após, é o período de quando Moisés encontra na posição de sair do Egito. Uma outra palavra que Deus coloca ao meu coração para compartilhar com você: você não vai ficar no Egito o tempo todo. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, aleluia, profética, uma palavra messiânica. Nós não vamos ficar no Egito o tempo todo. Vai chegar o momento de termos que atravessar o Mar Vermelho e caminharmos para Canaã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a gente aprende que até o próprio Moisés falou: logo eu, Deus, que vou ter que ter essa tarefa. Eu sou um homem pesado, eu sou um homem assim, assado. Quantas vezes nós achamos que nós não prestamos para a obra do Senhor, que nós somos muito pequenos, mas eu tenho uma palavra de Deus mais uma vez: os pequenos Deus faz grande, aleluia. Eu vou dizer, são os pequenos que Deus levanta, aleluia. Aquele que às vezes alguém, o olhar humano fala: isso não vai dar certo, é esse que Deus está escolhendo para que a obra dele seja realizada. Aonde Deus resolver te colocar, é importante entendermos, irmãos. E a Bíblia diz que Moisés então executa a ordem do Senhor, mas logo na saída, os irmãos conhecem a história, e quando se depara com o Mar Vermelho, agora vem um grande momento em que às vezes nós começamos a não entender, ou nós, quando estamos próximo de uma vitória e nos deparamos com uma barreira, nós começamos a lembrar do Egito, nós começamos a lembrar de Babilônia, nós começamos a lembrar daquilo que talvez, eu vou botar aqui entre aspas, nos trazia um determinado conforto ou uma determinada acomodação. Porque enfrentar obstáculos, irmãos, é para nós mesmos. O pastor disse que é uma noite de estudo. Eu vou te dizer, obstáculo é para nós mesmos. Lembro de uma irmã, de uma das congregações que nós tivemos a oportunidade de dirigir, e o nome dela é irmã Lurdinha. Hoje ela está em São Paulo, e ela dizia assim: pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, Deus e Jesus nunca nos deixou enganado. Eu falei: é mesmo, irmã Lurdinha? Ela falou: é, porque ele disse que no mundo tereis aflições, no mundo tereis dificuldades. E ela disse: mas a palavra do Senhor diz que, mas tende bom ânimo. Sabe o que é ter bom ânimo, irmão? É você compreender, aleluia, que você não está só. É você compreender que você está não só num aspecto físico, mas você também está no aspecto espiritual. Queridos, nós vivemos dias em que esquecemos do aspecto espiritual. Nós conseguimos ter nossos olhos físicos para tudo e todas as coisas que de repente pode nos afligir, que pode nos fazer parar, pode nos fazer ficar desacreditado. Mas quando nós passamos para um olhar espiritual, a nossa visão começa a ser ampliada, a nossa visão começa a ser expandida. Você começa a entender que existe uma relação entre você e o mundo sobrenatural. Eu vou dizer mais uma vez, querido, existe uma arma poderosa em minha vida, na sua vida, na vida do povo de Deus, chama-se relacionamento com Deus. Vou te dizer que o relacionamento com Deus não deixa você sucumbir com um olhar material. Podemos até ficar tristes, podemos até talvez ficar cabisbaixo, mas quando nós começamos a entender e ouvir a voz de Deus, aleluia, é melhor do que qualquer tipo de remédio que um médico ou enfermeiro possa aplicar, aleluia, porque não vai na veia, mas vai na alma, vai na alma, vai na alma, vai na alma, oh, aleluia. Mas foi assim que aconteceu. Esse versículo 13, logo depois o 14, mas principalmente no 13, essas três palavras que eu assinalei: não temais, estai quieto e vede livramento. É uma fala de Moisés com o povo de Israel. Querido, como é difícil enfrentar
choque de opiniões. E alguém diz: Moisés, lá pelo menos nós tínhamos a nossa casa, nós tínhamos um bocado de farinha, nós tínhamos um pouquinho de vinho, e agora tu nos tiras desse lugar, vem nos tirar desse lugar para morrer a espada. Queridos, e a palavra de Deus fala, esse momento do versículo 13 e 14 era o que estava antecedendo a passagem do Mar Vermelho. Uma outra coisa que Deus nos ensina e coloca no nosso coração: você não pode deixar o gigante mar, ou qualquer obstáculo, aleluia, ofuscar o plano de Deus para a sua vida, aleluia. Jó capítulo 42, versículo 2 diz, fala bem assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus projetos, nenhum dos seus planos, projetados para mim, podem ser frustrados, Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Intimidade com Deus, liberdade com Deus, afinidade com Deus. E a Bíblia fala que eles começam agora, criar aquele tumulto com Moisés. Mas peraí, e Deus dá uma palavra para Moisés. Vai anotando aí no seu coração a quinta coisa: Deus tem uma palavra para você na hora que você precisar de enfrentar qualquer obstáculo forte, aquilo que parece que vai fazer você parar. Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você crê nisso, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. É para você e para mim. Porque às vezes, irmão, nós fazemos o que é melhor: puxar o freio de mão. É melhor dizer: eu vou desistir. Quantas pessoas estão desistindo? Quantas pessoas talvez ficam mais, e não é errado você fazer uma análise de uma planilha, dos gráficos, mas o meu Deus vai além disto. Como diz o hino, Ele vai além da medicina, Ele vai além de tudo, de todas as coisas. Ele é o Deus, Ele é o Deus, Ele é o Deus, Ele é o Deus que tem o controle e é poderoso. E às vezes parece que nós nos esquecemos disso. Quando nos lembramos é quando chegamos num culto. Aí escutamos um louvor, nos alegramos, escutamos a palavra, nos alegramos. Mas quando saímos da igreja, aí vem aquela tempestade de problemas que você só esqueceu, só guardou um pouquinho enquanto entrou. Deus quer que você saia, ou seja, entre e saia de um culto renovado, aleluia, ampliado a sua fé, querido. A Bíblia chama isso de novidade de vida. Novidade de vida. Sabe o que é novidade de vida? O aperreio chegou hoje, mas teve uma palavra nova. Você sai mais forte do que você entrou. E amanhã, se aparecer outra, você está pronto para confrontar. Daqui a pouco chega outra palavra. Querido, a Bíblia chama isso de alimento, renovo. É através do Espírito Santo. E a Bíblia fala: não temais. As circunstâncias, às vezes, irmãos, quer nos fazer parar. Mas a primeira palavra nessa noite é: não temais. Eu não sei qual é o seu projeto, eu não sei qual é o seu mar vermelho, eu não sei aquilo que você está trabalhando, quais são os seus sonhos. O salmista diz: deleita, descansa no Senhor, que Ele vai conceder o desejo do seu coração. Mas o versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele tudo fará. Sabe o que é isto? Você entra no ônibus, o motorista que está guiando. Você entra no avião, é o piloto que está conduzindo. Você não tem mais controle. Tem, pastor Ezequiel? Não tem. Você pode só orar por ele. Ora pelo piloto, ora pelo motorista, mas o controle não é mais seu. E a palavra de Deus é: existe um que é melhor do que um piloto. Existe um que é melhor que o motorista. Queridos, eu estou sendo uma voz profética para alguém que está precisando de ouvir isso aqui hoje. Aleluia. Você precisa entender que o Deus que você canta, que você adora, que você serve, aleluia, Ele é abundantemente poderoso.
Não ter mais. Mesmo que a circunstância fala, não vai dar certo. Era isso que Moisés estava ouvindo. E se ele para ouvir, certamente, talvez nós, isso aqui é uma conjectura, evidentemente, porque Deus tem um controle da história. Eu vejo, isso aqui sou eu que estou falando, se Moisés recuasse, Deus levantaria outro. E se outro recuasse, Deus levantaria outro. Porque a vontade de Deus é soberana. É soberana. Muitas pessoas perdem a oportunidade de escrever o seu nome na história. Que história, pastor? Do Brasil? Não, da sua família, da sua genealogia, a sua história de vida. Porque de repente uma circunstância te fez parar, ou fez você enxergar que você não aguentaria, que você não teria condições de avançar. E a palavra é a primeira, não temais. A segunda ele diz, estai quieto. O povo estava aborrecido. O povo estava numa efervescência de nervos alterados. Porque a circunstância era totalmente diversa. Para quem já era escravo, já ouviu falar sobre a síndrome de Estocolmo? É quando o refém, ele já está acostumado com o sequestrador, com o malfeitor. Ele diz bem assim, é melhor eu ser amigo dele do que eu perecer. Pelo menos eu vou ter uma migalha, um pratinho, uma água. Tem muitas pessoas refém, irmãos, do medo. Tem muitas pessoas refém de alguma coisa que lhe aprisiona o seu coração. Mas eu quero aqui te falar na autoridade de Deus, o mesmo Deus que libertou o povo de Israel do Egito, Ele te livra desse medo, Ele te livra desse tipo de situação, que a sua alma está talvez definhando, a sua saúde física, a sua saúde espiritual. Oh querido, talvez uma decepção está entrando num processo muito cruel, mas Deus manda te dizer, oh, estás quieto, fica quieto e veja o meu agir. Oh, eu gosto, irmãos, quando eu leio Gênesis e lembro de Abraão, e ele vai subir no Monte Moriá. Na mente dele ele tinha um projeto. Bom, eu não estou levando nada, mas, eu vou ter que sacrificar, vou ter que arranjar um cordeiro. Mas quando chega lá em cima, Deus pede outra coisa a ele. Querido, às vezes nós estamos tão acostumados a avivamento. Querido, deixa eu te dizer, o princípio de um avivamento são os pés espiritual bem alicerçados. Quantos entenderam? Diga glória a Deus. Por que, pastor, pés alicerçados? Porque você vai conseguir subir Moriá, vai conseguir montar o altar, vai conseguir colocar Isaac sobre o altar, vai conseguir pegar o cutelo e vai aguardar a voz de Deus. Isso é profético, irmãos. Profético, pastor, como é isto? Sim, porque muitas pessoas nos dias de hoje não conseguem passar por uma luta, não conseguem passar de repente por um estreito. É mais fácil falar esse negócio de ser crente, de ser santo, de ser fiel. Isso não é para mim. Mas Deus manda dizer, é para você mesmo, você que nos assiste. Deus conhece a sua história. Deus conhece a minha história e conhece a sua história. E a Bíblia fala, e Moisés fala na autoridade de Deus. E aí eu começo a aprender mais uma outra coisa. Use a autoridade que Deus te deu. E ele começa dizendo, não temais, estai quietos. E para ir na conclusão,
a terceira palavra que está nesse mesmo versículo: e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Tem um livramento de Deus para a sua vida. Oh, irmãos, talvez você possa, pastor, está falando, existe um livramento. Deixa eu te dizer uma coisa: quem vos fala tem experiência com Deus. Oh, querido, tem experiência. Você tem a experiência com Deus? Você tem experiência com Deus? Se tem, vai acumulando na sua vida, porque virão outras, e essa experiência que vai nos fazer cada vez mais forte. Lembro-me, quando nós estávamos retornando de um trabalho missionário em Angola, no ano de 2002. Inclusive aquela missionária Ana Alzira, da Junta Mundial de Missões, ela que nos recebeu. E na televisão no Brasil se dizia, era o pior lugar do planeta que alguém poderia querer ir. E 2 semanas depois nós estávamos indo para lá. E desde a nossa chegada até a saída foram batalhas espirituais. Eu estou falando de livramento espiritual, no mundo físico e no mundo espiritual. Você vai sair daqui nesta noite renovado, sabendo que existe um Deus que peleja por você, existe um Deus que trabalha por você, existe um Deus que movimenta, oh, pela sua vida, pela minha vida, a vida dos santos. Fomos perseguidos em Angola, que ainda não tinha sido, entrado no processo de democracia, que ainda estava, melhor dizendo, no regime militar e de guerra civil. Mas quando nós voltamos, passando pela África do Sul, e quando nós tínhamos que passar por determinado lugar, isso era num horário de entre 10 a 11h30 da manhã. Existia aproximadamente, existe 12 horas, foi na memória, de fuso horário. E era mais ou menos meia-noite, era noite aqui no Brasil. Ali no Jardim da Penha estava minha mãe orando de madrugada. No centro de Vitória estava a irmã Sara, esposa do pastor João Carlos, orando de madrugada. E lá no Volta Rabaioli estava a irmã Maria Jovita, também de joelho, orando de madrugada. Sem uma falar com a outra. Mas o Espírito Santo de Deus acordou todas três em lugares diferentes. Deus movimenta como Ele quer. E nós estávamos voltando lá em Johannesburgo, do local que nós tínhamos ido. E daqui a pouco eu só sinto quando por trás alguém chegou e me deu um soco aqui na garganta. E daqui a pouco o outro aparece já com uma 45 engatilhada na minha cabeça. Do outro lado estava o pastor João Carlos tentando, se salvar dos demais. E eu disse para ele, para. Nós paramos. E eles roubaram o que tinham que roubar e foram embora. Resumo, conseguimos chegar. Mas quando nós chegamos no aeroporto em Vitória, as três irmãs fizeram questão de estar lá. Obviamente a minha mãe, a esposa do pastor, mas a irmã Maria falou, eu quero estar lá. E quando nós chegamos, as três estavam chorando, porque as três tinham conversado enquanto nós estávamos chegando, falando que de madrugada o Senhor me tocou para orar por eles. E a minha mãe disse também, e a pastora Sara disse também, e elas falaram, alguma coisa aconteceu. E quando nós desembarcamos, rindo, aquela coisa toda, e aí daqui a pouco, e elas perguntaram, o que aconteceu? Aí o pastor falou, o quê? Já avisaram vocês? Ninguém avisou nada. Quem avisou foi Deus. O que aconteceu? E ele falou, nós somos assaltados. E ela falou, qual horário? E quando nós fomos checar o horário, querido, livramento de Deus. Não tem fuso horário, não tem continente. Oh, Deus opera em toda a terra. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Sabe o que significa? A autoridade de Deus, plenitude do Senhor. Não tem mais, estás quieto e veja o livramento que Deus tem preparado para cada um de nós. Vivemos dias
que cada vez mais ficamos assustados com o que está acontecendo. E é interessante que tem pessoas que ainda não compreenderam. Eu disse ontem na congregação, Jesus está mais próximo de voltar do que você imagina. Interessante que nós somos tão inteligentes, mas quando tratamos de determinadas coisas, nós gostamos de postergar. Nós não queremos acreditar que já se trabalha para uma única moeda no planeta. Existe uma enfermidade que atinge a todo o planeta. Existem situações que estão parando o planeta. Então você precisará de uma regência única para o planeta. Quantos estão entendendo? Diga amém. Fala para quem está ao seu lado, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando, mas a palavra do Senhor é: não tenha medo da circunstância. Tem gente reclamando por causa de situação financeira, Deus manda te dizer, Ele proverá para a sua vida. Tem gente preocupado com a questão da saúde, Ele é médico dos médicos. Oh querido, tem gente usando isso como desculpa, eu vou parar. Levanta a tua cabeça, aleluia, aleluia. Não temais as lutas desse dia, porque é necessário atravessarmos o Mar Vermelho. É necessário passarmos pelo deserto para chegar em Canaã. Tira esse negócio da síndrome de Estocolmo, de estar familiarizado com o Egito. O Egito não é a terra natal do povo de Israel. O Egito não é a terra de quem vai morar no céu. Mas Canaã é logo ali. Quantos projetos, e não é errado fazer, faça-os, mas deixa eu te dizer, aleluia, esteja pronto para ouvir de Deus, não temais, não temas, não temais. Aquilo que Deus tem colocado em seu coração, desenvolva com alegria, desenvolva com alegria, passe, rompa. Ah pastor, mas a luta está muito grande. Fique quieto. A resposta do crente é no joelho. A resposta do crente é na intimidade com Deus. Querido, aleluia, existia 3 saídas para o povo de Israel, e eles estavam com elas, estavam completamente bloqueadas. Era soldado, era mar e era montanha. E agora estão dizendo, como seremos libertos? Há situações que é assim, que nós olhamos e falamos, não existe saída. Para o olhar humano, mas o meu Deus ainda cura, o meu Deus ainda ressuscita, o meu Deus, aleluia, Ele muda o quadro, aleluia, seja Ele qual for. Oh querido, a intimidade com Deus, aleluia, vai fazer o Mar Vermelho da sua necessidade se abrir, e você vai passar em terra seca. Receba essa palavra profética. Mas é mais fácil às vezes nós acreditarmos em algumas mensagens. Mas existe uma mensagem infalível, que é a palavra de Deus, imutável, poderosa, com efeito único na vida daqueles que nela acreditam, aleluia, na vida daqueles que a seguem, na vida daqueles que a come de dia, de noite, se alimenta. É a palavra. A palavra que é o sustento do povo que vai atravessar o Mar Vermelho para chegar ao céu. E para concluir, vivemos dias de tanta tecnologia. E olha que eu sou da área de tecnologia. Oh irmãos, vivemos dias de ceticismos cristãos. Muitos, pastor, e é de Deus, porque ele leu aqui e nós não falamos nada. Capítulo 2 de Apocalipse. Oh, vai muito mais do que estar num culto, porque o culto tem que estar em mim, com obediência,
com reverência, com adoração, com a oferta, maná, isso é o DNA de quem vai morar no céu. Pastor, só é muito antiquado, então me perdoe, mas é esse antiquado mesmo, então que eu vou querer continuar sendo, pastor Cleivson, porque o evangelho não mudou. Hebreus 13 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e continuará, aleluia, eternamente. A igreja do Senhor não mudou, ela continua a mesma, irmãos, o poder dele é o mesmo. Viva a essência da glória de Deus, na intimidade com ele. Olha que nome bonito é este culto, a segunda com Deus. Estar com Deus é, como diz o corinho antigo, né? O ar que eu respiro, como o ar que eu respiro. E se você não tem esse ar, você não tem esse Deus, você está afadado aí de se definhando. Fala comigo, misericórdia, Deus. Eu quero te convidar a estar sobre os seus pés. Talvez não fosse a mensagem que você gostaria de ouvir nesta noite, mas é a palavra que Deus colocou para o meu coração e o seu coração.